Antes de começar a falar do tema aqui em questão, gostaria de falar ao pessoal dos grupos aí de WhatsApp que ficaram um pouco chateados ou aliviados, não sei, com a minha saída repentina do WhatsApp. Eu devia ter falado alguma coisa, também foi um erro meu sair sem falar nada. Mas eu queria dizer o motivo, que eu tenho um Samsung, tá? Um celular Samsung Galaxy J5. Ele só tem 8 GB de memória interna. Então, eu estando no grupo do WhatsApp, consome muita memória e começa a encher e eu tenho que sair. Não é o primeiro grupo que eu saio, nem o último. Se eu entrar em outro grupo e começar a ter muitas mensagens, foi o que aconteceu comigo, enche a memória, eu tenho que sair, para não ter que ficar apagando. Foi só por isso, tá? Não tem nada escuso, não fiquei chateado com ninguém, nada demais. Foi só o meu celular que não aguenta acompanhar o ritmo aí. Na próxima oportunidade eu compro um celular CCE, que com certeza é melhor do que um Samsung. Não cometa esse erro de comprar um celular da Samsung. E o tema de hoje eu vou falar sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. O estatuto é gigantesco, tem bastante coisa ali. Aí, durante esse tempo, pelo menos até o dia 24, que aí eu já não faço mais, até antes da prova eu vou estar trabalhando com o estatuto. Vou pegar as partes que eu acredito que pode ser que caia. Quando você tem uma lei muito grande, vai cair na prova e não especifica, aliás, o que, aí é preciso fazer um sorteio. Adivinhar o que pode cair. Eu escolhi hoje as das penalidades e da extinção da punibilidade. Vou falar aqui, vou ler a lei, vou explicar as partes que eu entendo. No final respondo 3 questões. Vamos lá. Então vamos lá. Título 7 das penalidades da extinção da punibilidade das providências preliminares. Capítulo 1 aqui, artigo 251. São penas disciplinares, olha só, repreensão, suspensão, multa, demissão a bem de serviço público e cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 252. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Uma observação aqui, a repreensão seria a advertência. Só que essa advertência não vem assim de uma vez. Primeiro, o servidor faz alguma coisa que o chefe não concorda, a chefia não concorda, ele leva uma bronca, o famoso pito, ele leva o pito, beleza, passou o pito, se ele repetir a ação, é advertido, ele tem a repreensão. Tranquilo. Continuou a fazer a mesma coisa, suspensão, depois vem a multa, insiste em fazer a mesma coisa, demissão. Aí abre processo administrativo e por aí vai. Pode ter a demissão a bem de serviço público, que é bastante grave. 253. A pena de repreensão será aplicada por escrito, que é uma advertência nos casos da indisciplina ou falta de cumprimento de deveres. A suspensão, grave isso aqui, ó, que não excederá 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa pena em multa na base de 50%, grave também esse número, já vi cair em prova isso. Ela pode converter a pena em multa de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Pode acontecer para o setor não ser interessante o funcionário estar afastado. Para não afastar, tem essa multa aí. Você trabalha o mês inteiro, você tem 30 dias, trabalha o mês inteiro e vai a metade do salário para o Estado em forma de multa. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei. Será aplicada a pena de demissão nos casos de, agora bastante atenção, como que acontece essa demissão. Abandono do cargo, aqui você tem o abandono do cargo, você faltar seguidamente 31 dias
Isso já dá abandono de cargo. 31 a faltas injustificadas em sequência dá abandono de cargo. Procedimento irregular de natureza grave, ineficiência no serviço, aplicação indevida de dinheiro públicos e ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante o ano. Por exemplo, você tem um ano todinho, você começa a faltar. Com falta injustificada, falta 5 de janeiro, mais 5 em fevereiro, e vai indo. Passou de 45, é aberto um procedimento administrativo para apurar isso aí, e a pessoa pode ser demitida. Considerar-se-á abandono do cargo o não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos. Faltou 31 dias consecutivos, processo. A pena de demissão por ineficiência no serviço será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Primeiro, o Estado vai tentar readaptar o funcionário, caso não dê certo também na readaptação, e aí eles vão atrás de fazer essa demissão aí. Será aplicada a pena de demissão a bem de serviço público, agora aqui, esses aqui, com agravantes, hein? Olha só. 1. Foi convencido de incontinência pública escandalosa e de vícios de jogos proibidos. Se o cara é viciado aí, sei lá, jogo do bicho, caça-níquel, para o estatuto isso aí é motivo aí de demissão. A bem de serviço público ainda. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Revelar segredos de que tenha conhecimento e razão no cargo, desde que eu faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. Praticar insubordinação grave. O chefe manda você fazer uma coisa, você não faz e reiteradamente continua não fazendo, aí você pode ter a demissão a bem de serviço público. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se legítima defesa. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos, aqui é óbvio, se você roubar o cofre público, você tem que ser demitido. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer natureza, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora das suas funções, mas em razão delas. Também, bastante óbvio aqui. Pedir por empréstimo, dinheiro ou qualquer valor às pessoas que tratem de interesses ou tenham a repartição ou estejam sujeitas à fiscalização. Exercer a advocacia administrativa. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal que no caso couber. Ou seja, você vai ter o seu processo de demissão e ainda vai responder um processo criminal. São dois processos, um no Estado ali, na função, e o outro no judicial. Por isso que fala aqui, sem prejuízo da responsabilidade civil. Quando tiver isso aqui, é porque ele vai responder no judiciário também. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas a fins de terrorismo. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Praticar ato definido em lei como improbidade. Artigo 258, o ato que demitiu o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Artigo 259, será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo praticou quando em atividade falta grave para a qual é combinada nessa lei a pena de demissão ou de demissão a bem de serviço público. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. Para você representar no estrangeiro, o presidente tem que autorizar. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Aqui são as 4 possibilidades da pessoa ter a aposentadoria cassada. Aí você pensa, poxa, mas coitado, vão caçar a aposentadoria dele? Sim, no Estado ele não vai receber mais, aí ele vai ter que entrar pelo INSS. E você veja aqui, de repente a pessoa comete alguma falta grave, tô perto de aposentar, não dá nada, e for apurado, ele for condenado aqui, a demissão a bem de serviço público,
vai ter a cassação da aposentadoria. Imagine, o cara ganha lá 15 mil de aposentadoria, vai para o INSS, que se não me engano o teto deve estar uns 5 mil e pouco, realmente é um baque bastante considerável. Artigo 260, para a aplicação das penalidades previstas no artigo 251 são competentes. Agora as competências, quem pode aplicar essas penalidades? O governador, o secretário de Estado, o procurador-geral do Estado e os superintendentes de autarquia. O chefe de gabinete até a de suspeição. Então o chefe de gabinete ele pode dar suspensão para baixo. Passou para cima, lá para demissão, já é os fodões lá que estão aqui, né? O secretário do Estado, entre outros aqui. Aí para baixo os coordenadores até a suspensão limitada a 60 dias. Os diretores de departamento e divisão até a suspensão limitada a 30 dias. Então, o seu chefe direto ele pode te dar uma suspensão de 30 dias. Muito cuidado, viu? Parágrafo único. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Que seria a pessoa comete algum ato que prescreve em 2 anos e não conseguem apurar durante esse tempo, aí é extinto a punibilidade e a pessoa acaba se safando. Da falta sujeita a pena de repreensão, suspensão ou multa, aí até 2 anos. A falta sujeita de demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 5 anos. Então fica extinta em 5 anos aqui a demissão. Da falta prevista em lei como infração penal no prazo de prescrição em abstrato da pena criminal e for superior a 5 anos. A prescrição começa a correr 1. Do dia em que a falta foi cometida. 2. Do dia que tenha cessado a continuação ou permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Interrompem a prescrição a portaria que instaura a sindicância e aqui instaura o processo administrativo. Então, quando é instaurada a sindicância, para de contar o prazo de prescrição. O lapso prescricional corresponde, 1, na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada. Na hipótese de mitigação ou atenuação ou ao da pena em tese cabível. A prescrição não corre, olha só, enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar a decisão judicial na forma do inciso 3º do artigo 250, enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Então, além de tudo, vai ficar lá na sua ficha. Você tem, quando você entra no estado, você tem o RS, que é o registro de servidor. E você tem um prontuário lá, esse RS nunca muda. Então tudo que você fizer no estado vai estar registrado lá. Muito cuidado e atenção nisso aí, tá? Inciso 6º aqui, a decisão de recorrer à existência de prescrição deverá, desde logo, determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Artigo 262, o funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados ou em disponibilidade o disposto nesse artigo. 263. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas. Bom, agora para ajudar a fixar e para termos uma ideia de como essas coisas caem na prova, vamos responder questões. Aqui você tem artigo 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo proceder aqui, por texto de lei,
é importante você estar fazendo uma leitura, lei seca aí, de vez em quando. Qual alternativa preenche a lacuna de modo correto? Então seria adquirir os materiais de desacordo com disposições legais, será responsabilizado aí pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo proceder a um desconto no seu vencimento ou remuneração. Afinal, ele tem que devolver o prejuízo que ele deu. Uma repreensão não vai devolver. Não chega a ser uma causa de demissão. E você nem tem essa nomenclatura aqui sem justa causa. Ou você tem a demissão ou demissão a bem de serviço público. Não existe demissão sem justa causa. A suspensão não vai reparar o prejuízo. A advertência escrita não vai reparar o prejuízo. Alternativa A. Vou puxar aqui o texto de lei para confirmar. Vou colocar aqui embaixo. Acho que dá para ver aqui, artigo 246. O funcionário que adquirir materiais de desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo proceder-se ao desconto do vencimento ou remuneração, igual está na A aqui. Próxima questão. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Artigo 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição em que se fundamenta a disposição legal. Pois o funcionário só pode ser demitido se tiver uma previsão legal. Se tiver algum crime escrito, olha, isso aqui é proibido e a pena é demissão. Tem que estar previsto em lei, portanto legal. Não pode ser circunstancial, nem motivacional, nada disso. Conforme está até escrito na lei, que é legal. Vou puxar aqui a lei para você ver. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Então, mais uma vez, para o funcionário ser demitido, o ato que ele cometer tem que estar previsto em lei para essa demissão ocorrer. Vamos aqui então para a última questão. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que 1. Praticou quando em atividade falta grave para a qual é combinada nessa lei a pena de demissão ou demissão a bem de serviço público. Sim. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública, também será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou a disponibilidade. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. Sim. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Sim, a usura aqui no caso seria ser um agiota. Fazer empréstimos cobrando juros abusíveis, enfim, sabemos quem é o agiota. Alternativa E, todos os itens estão corretos. Inclusive depois você pode até puxar a leitura da lei aí. Você vai encontrar isso aí no artigo 259. E é isso. Então é isso. Aguarde o próximo vídeo. Não vai demorar muito. Vai ter mais um vídeo aí sobre o estatuto. Se vocês estiverem gostando, aí eu sigo em frente e vou fazendo mais. Primeiro vídeo, vi que o pessoal gostou bastante. Estou muito feliz também. Achei que a repercussão, a aceitação ia ser negativa. Muito pelo contrário, está sendo muito positiva. Até a próxima. Valeu!